O saguão do Hotel Grand Cha, em Seul, não era apenas um lugar de passagem. Era um templo dedicado ao dinheiro. O chão de mármore italiano brilhava tanto que refletia os lustres de cristal de 10 metros de altura. O ar era perfumado com uma essência exclusiva de sândalo e orquídea, projetada para fazer os hóspedes se sentirem parte da realeza. Para Cha Jin-woo, no entanto, aquele cheiro era o perfume de uma prisão dourada. Aos 29 anos, o herdeiro do grupo hoteleiro Cha acabara de retornar dos Estados Unidos após 5 anos de exílio, ou, como sua mãe gostava de chamar, estudos de gestão avançada. Ele desceu de sua limusine preta, ajustando o botão do terno sob medida que custava mais do que um carro popular. Uma fila de funcionários, do gerente geral aos porteiros, curvou-se em um ângulo perfeito de 90 graus. "Bem-vindo de volta, diretor executivo Cha", disseram em uníssono. Jin-woo passou por ele sem olhar. Seus olhos, antes conhecidos por serem quentes e sorridentes, agora eram poços de frieza. 5 anos atrás, ele era um jovem apaixonado, que acreditava que o amor podia vencer qualquer barreira social. Agora, ele era um homem de negócios cínico, que acreditava apenas em margens de lucro e contratos blindados. "A suíte presidencial está pronta?", ele perguntou ao gerente, sem parar de andar em direção ao elevador privativo. "Sim, senhor. A governanta está finalizando os últimos detalhes agora mesmo." Jin-woo entrou no elevador. Ele apertou o botão do 50º andar. Ele odiava aquele hotel. Odiava o que ele representava, mas acima de tudo, ele odiava a lembrança da garota que o fizera acreditar que ele poderia ser mais do que apenas um herdeiro. A garota que, segundo sua mãe, havia aceitado um envelope com 100 milhões de yuans para Dexelo sem olhar para trás. No 50º andar, a porta da suíte presidencial estava entreaberta. Opa! Pausa rápida para o soju! Enquanto você pega sua bebida, se inscreva no canal e deixa um like. Jin-woo empurrou a porta. O quarto era imenso, com janelas do chão ao teto que mostravam o rio Han serpenteando pela cidade. Mas Jin-woo não olhou para a vista. Seus olhos foram atraídos para a figura feminina curvada sobre a cama king size, alisando os lençóis de algodão egípcio com uma perfeição obsessiva. Ela usava o uniforme cinza e sem graça das camareiras, o cabelo preso em uma rede apertada, o rosto sem maquiagem. Ela parecia magra, cansada. Jin-woo congelou. Ele conhecia aquela curva dos ombros. Ele conhecia aquelas mãos, agora ásperas pelo trabalho, que um dia haviam segurado o rosto dele com tanta ternura. "Liumi?" A voz dele saiu como um sussurro estrangulado. A camareira parou. O corpo dela ficou rígido. Lentamente, ela se virou. Liumi olhou para o homem parado na porta. O homem que ela amou mais do que a própria vida. O homem que ela foi forçada a abandonar para salvar o futuro dele. O medo tomou conta dela. Não o medo de vê-lo, mas o medo de perder o emprego. O tratamento de asma de Rombili, o seu filho, era caro. Ela precisava deste salário. Ela não podia se dar ao luxo de ter emoções. "Senhor", ela disse curvando-se profundamente, evitando os olhos dele. "Sinto muito. Eu já estava saindo." Jin-woo sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Não era amor. Era uma raiva vulcânica. Ele cruzou o quarto em 3 passadas largas e parou diante dela. "É assim que você me cumprimenta?" Ele sibilou. "Depois de 5 anos? Depois de pegar o dinheiro da minha mãe e sumir como uma ladra na noite?" Yumi manteve a cabeça baixa, os olhos fixos nos sapatos de couro dele. "Bem-vindo de volta, diretor Cha!" A formalidade dela foi o estopim. Jin-woo agarrou o braço dela, forçando-a a olhar para ele. "Olhe para mim", ele gritou. "O que você está fazendo aqui, Yumi? O dinheiro acabou? Os 100 milhões não foram suficientes para comprar sua vida de luxo? Você voltou para rastejar por mais?" Yumi sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas as segurou. Ela se lembrou das palavras da presidente Cha há 5 anos. "Se você chegar perto dele de novo, eu destruirei a vida dele. Eu o deserdarei. Ele não será nada!" Ela tinha que mentir. Ela tinha que ser a vilã para que ele continuasse sendo o príncipe. "O dinheiro acabou", ela mentiu, a voz tremendo apenas um pouco. "A vida é cara, senhor. Eu preciso trabalhar." Jin-woo a soltou com nojo, como se tivesse tocado em algo sujo. Ele riu, um som seco e sem humor. "Incrível", ele disse, passando a mão pelo cabelo. A garota que dizia que o dinheiro não importava. A garota que lia poesia comigo na praia. Você não passa de uma mercenária barata.
Ele tirou a carteira do bolso interno do terno. Puxou um maço de notas de 50.000 wons. Você quer dinheiro? É por isso que você está limpando o meu quarto? Pra ver se eu tenho pena de você? Ele jogou as notas no ar. Elas caíram sobre Yumi como uma chuva humilhante, pousando em seus ombros, no chão, na cama que ela acabara de arrumar. Pegue, ele ordenou. Pegue e saia da minha vista. E não ouse aparecer na minha frente novamente. Se eu te vi neste andar, você está demitida. Yumi olhou para o dinheiro no chão. Seu orgulho gritava para ela cuspir na cara dele e sair. Mas a imagem de Honbyu, tossindo na noite anterior, veio à sua mente. O inalador estava vazio, o aluguel estava atrasado. Lentamente, dolorosamente, ela se agachou. Jin-woo assistiu, com o coração se partindo em segredo, enquanto a mulher que ele amara se abaixava para recolher o dinheiro do chão. Ele esperava que ela o xingasse. Esperava que ela jogasse o dinheiro na cara dele. Se ela fizesse isso, talvez ele pudesse perdoá-la. Talvez provasse que ela ainda tinha dignidade. Mas ela recolheu as notas, uma por uma. Ela se levantou, guardou o dinheiro no bolso do avental e fez outra reverência perfeita. Obrigada, diretor Cha, disse ela, com a voz morta. Com licença. Ela empurrou o carrinho de limpeza para fora da suíte, fechando a porta suavemente atrás de si. Assim que a porta se fechou, Jin-woo pegou o vaso de cristal da mesa de centro e o arremessou contra a parede. O som do vidro estilhaçando ecoou pelo quarto vazio, mas não foi alto o suficiente para abafar o grito de frustração que ele soltou. Do lado de fora, no corredor, Yumi encostou-se na parede. Suas pernas cederam. Ela cobriu a boca com uma mão para não soltar um soluço alto. Ela tocou o bolso, onde o dinheiro queimava contra sua pele. É pelo Ambil. Ela sussurrou para si mesma, como um mantra. É pelo Ambu. Horas mais tarde, o sol estava se pondo sobre Seul. Jin-woo saiu do hotel. Ele precisava de ar. Ele entrou em seu carro, dispensando o motorista. Ele dirigiu sem rumo pelas ruas movimentadas, tentando acalmar a tempestade em sua mente. Ele parou em um sinal vermelho perto de um bairro residencial modesto, longe do brilho de Gangnam. Foi quando ele a viu. Yumi estava na calçada, ainda com um uniforme de trabalho sob um casaco barato. Ela estava agachada na frente de uma pequena creche. A porta da creche se abriu e um menino saiu correndo. Um menino pequeno, de cerca de 4 anos, com uma mochila do Pororo nas costas. Jin-woo o observou, paralisado. O menino se jogou nos braços de Yumi. Ela o levantou, beijando suas bochechas gordinhas, sorrindo um sorriso radiante que Jin-woo não via há 5 anos. Um sorriso que ele pensou que ela tinha vendido junto com o amor deles. Oh, mamãe! Ele viu os lábios do menino se moverem, embora não pudesse ouvir, através do vidro do carro. O sinal abriu. Os carros atrás dele começaram a buzinar. Jin-woo acelerou, o coração batendo descompassado. Ela tinha um filho. A matemática era simples. 5 anos. O menino tinha 4. Ela devia ter engravidado logo depois de deixá-lo. Ela pegou o dinheiro dele, casou-se com outro homem, teve um filho e construiu uma vida. Enquanto ele passava 5 anos sofrendo nos Estados Unidos, incapaz de olhar para outra mulher, ela estava brincando de família feliz com o dinheiro da mãe dele. O ódio, que havia diminuído ligeiramente ao vê-la humilhada no quarto, voltou com força total, misturado com um ciúme venenoso. Você seguiu em frente, Yumi, ele murmurou, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Você usou o meu dinheiro para criar uma família com outro. Ele não viu o rosto do menino direito. Estava escuro. E a distância era grande. Se tivesse visto, teria notado os olhos. Os mesmos olhos amendoados e intensos que o encaravam no espelho todas as manhãs. Mas Jin-woo estava cego pela dor. Ele pegou o telefone e ligou para o gerente-geral do hotel. Gerente Park, disse ele, a voz fria como gelo, a camareira da suíte presidencial. Yumi, não a demita. Não, senhor. Não. Eu quero que você a transfira. Coloque-a no turno da noite. Dê a ela os trabalhos mais difíceis. Limpeza de saguão, banheiros públicos, cozinha. Quero que ela trabalhe dobrado. Sim, senhor. Mas posso perguntar por quê? Porque eu quero que ela entenda, disse Jin-woo, olhando pelo retrovisor para a rua onde Yumi e o filho desapareciam, que cada escolha tem um preço. E a cobrança dela chegou. Jin-woo o desligou. Ele achava que estava punindo uma ex-namorada interesseira. Ele não sabia que estava declarando guerra contra a mãe de seu próprio filho. As semanas seguintes, no Hotel Grand Cha,
foram um exercício de resistência física e mental para Lee Yumi. Cha Jin-woo cumpriu sua promessa silenciosa de transformar a vida dela no inferno. Ela foi transferida para o turno da madrugada, encarregada de polir o mármore do saguão de joelhos e limpar as cozinhas industriais após o fechamento. Suas mãos, já calejadas, ficaram em carne viva devido aos produtos químicos fortes. Suas costas doíam constantemente, mas ela não reclamava. Cada yuan daquele salário, incluindo o adicional noturno, ia para a medicação de Honbil e para a poupança que ela mantinha em segredo, caso precisassem fugir. Jin-woo observava tudo pelas câmeras de segurança de seu escritório, na cobertura. Ele esperava vê-la quebrar, esperava que ela viesse implorar, ou que mostrasse sua verdadeira face gananciosa. Mas tudo o que via era uma mulher trabalhando até a exaustão, com uma dignidade silenciosa que o irritava profundamente. O ponto de virada aconteceu no Dia da Família Grancha, um evento anual obrigatório, onde os funcionários eram encorajados a trazer seus filhos para um dia de atividades nos jardins do hotel. Era uma estratégia de relações públicas para mostrar a benevolência da empresa. Yumi tentou conseguir uma dispensa, mas o gerente Park, seguindo ordens diretas de Jin-woo, negou. É obrigatório, Lee. Se não vier, é abandono de posto. Sem ter com quem deixar Honbil no fim de semana, ela não teve escolha. Vestiu o menino com sua melhor roupa, menos uma camisa social branca e uma gravata borboleta que ela comprara em um brechó, e o levou. O jardim do hotel estava decorado com balões e barracas de comida. Crianças corriam por toda parte. Jin-woo desceu para fazer sua aparição protocolar. Ele caminhava entre os funcionários com seu terno de 3 peças, sorrindo o sorriso falso que aperfeiçoara nos Estados Unidos, apertando mãos rindo, sem importar. Foi quando ele sentiu um puxão na calça. Ele olhou para baixo. Um menino pequeno, com cabelos negros lisos e olhos grandes e curiosos, estava segurando o tecido caro de sua calça. Senhor, disse o menino, com uma voz clara e educada. O seu sapato está desamarrado. Jin-woo olhou para os sapatos. Realmente, o cadarço do pé direito estava solto. Ele olhou de volta para o menino. Algo no rosto da criança fez o estômago de Jin-woo revirar. Os olhos eram amendoados, com uma leve dobra dupla, idênticos aos que ele via no espelho todos os dias. E o formato da boca era o mesmo arco teimoso que sua mãe sempre criticava nele. Qual é o seu nome? Perguntou Jin-woo, agachando-se para ficar na altura da criança, ignorando os sussurros dos executivos ao redor. Ambiu, senhor. Lee Han-byul, li o sobrenome dela. Jin-woo sentiu o sangue gelar. Ele sabia que Yumi tinha um filho, mas ver a criança de perto era diferente. Era visceral. O menino não se parecia com o estranho. Ele se parecia com uma versão em miniatura de Jin-woo aos 4 anos. Ambiu! A voz de Yumi cortou o ar, cheia de pânico. Ela veio correndo da área das mesas, pálida, ainda usando o uniforme de camareira. Ela se colocou entre Jin-woo e o menino, puxando Ambiu para trás de suas saias protetoras. Sinto muito, diretor. Cha, ela disse, ofegante, sem olhar nos olhos dele. Ele não devia ter incomodado o senhor. Vamos, Ambiu. Ele não incomodou, disse Jin-woo, levantando-se lentamente. Ele não conseguia tirar os olhos do menino. Ele é. Bem educado, Jin-woo olhou para a mesa de buffet ao lado. Havia uma torre de sobremesa chiques. Ele pegou um copo de suco de pêssego gelado, decorado com fatias da fruta fresca. Está calor, disse Jin-woo, estendendo o copo para o menino. Um teste cruel e subconsciente. Ele queria ver a reação dela. Queria ver se ela aceitaria algo dele. Tome, Ambuel. Menino estendeu a mãozinha, sorrindo, sedento. Não. O grito de Yumi foi tão alto que a música da festa parou. Ela bateu na mão de Jin-woo com violência. O copo voou, o suco laranja espirrando no terno imaculado de Jin-woo e no chão de pedra. Você está louco? Gritou Yumi, esquecendo completamente que ele era seu chefe, esquecendo o medo, esquecendo tudo, exceto o perigo mortal. Ela agarrou Honbil e começou a limpar freneticamente uma gota que havia respingado na bochecha do menino. Não toque nisso, Ambu, não respire. Jin-woo ficou parado, o suco escorrendo pela lapela, chocado com a violência da reação dela. É só suco de pêssego, Yumi, ele disse, friamente. Qual é o seu problema? Yumi levantou os olhos para ele. Havia lágrimas de terror neles.
Ele tem alergia! Ela gritou, a voz embargada. Alergia severa a pêssego. Se ele ingerir uma gota, a glote dele fecha. Ele pode morrer em minutos. Você queria matar o meu filho? O mundo de Dino parou. O som da festa sumiu, substituído por um zumbido agudo em seus ouvidos. Alergia a pêssego. Não era uma alergia comum. Era rara. E era hereditária. Dino tinha essa alergia. Ele carregava uma caneta de epinefrina no bolso do paletó o tempo todo. Seu pai tinha essa alergia. Ele olhou para Rombiel, que agora chorava, assustado com a reação da mãe. Ele olhou para Yumi, que verificava a pele do menino em busca de vermelhidão, as mãos tremendo incontrolavelmente. A matemática em sua cabeça se refez. 5 anos, um menino de 4 anos, a semelhança física. E agora? A alergia genética rara. Não era o filho de outro homem. Dino sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar saiu de seus pulmões. Leve-o daqui, disse Dino, a voz soando estranha, distante. Yumi não precisou ouvir 2 vezes. Ela pegou Rombiel no colo e correu para fora do jardim, fugindo como se o diabo estivesse em seus calcanhares. Dino ficou ali, sujo, cercado por funcionários que cochichavam. Ele enfiou a mão no bolso e apertou a caneta de epinefrina. Ele precisava de certeza. Ele precisava de ciência. Ele olhou para o chão, onde o copo havia caído. Ao lado dos cacos de vidro, havia um pequeno lenço de papel que Yumi usara para limpar a bochecha de Rombiel e depois deixara cair na pressa. Dino se agachou. Ele pegou o lenço com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Secretário Kim! Ele chamou seu assistente. Sem se virar. Sim, senhor. Leve isto para o laboratório. Agora, eu quero um teste de paternidade expresso. E se você contar a alguém, eu destruo você. O envelope com o resultado do teste de DNA estava sobre a mesa de mogno do escritório da presidência. Dino encarava há 1 hora. Ele não precisava abrir para saber a verdade. Seu instinto já havia gritado a resposta no momento em que vira o menino no jardim. Mas ele precisava ver os números. Precisava da confirmação fria e irrefutável da traição. Ele rasgou o lacre. Probabilidade de paternidade: 99,9998%. Dino soltou uma risada amarga que ecoou no escritório vazio. Era seu filho. Ambu? Era seu filho. A raiva que o consumiu não foi a alegria da descoberta, mas a fúria da decepção. Ela havia escondido seu filho. Ela havia roubado 4 anos de paternidade dele. E por quê? Para pedir mais dinheiro? Para usar a criança como um trunfo final? Ele apertou o botão do interfone. Mandei Yumi subir. Agora. 10 minutos depois, Yumi entrou no escritório. Ela parecia aterrorizada. Provavelmente, pensava que seria demitida pelo escândalo do suco. Ela mantinha as mãos entrelaçadas na frente do avental, a cabeça baixa. Dino não disse nada. Ele se levantou, pegou o papel do exame e o jogou na direção dela. A folha planou e caiu aos pés de Yumi. Leia, ele ordenou. Yumi olhou para o papel. Ela viu o gráfico de barras coloridas. Viu a conclusão. Ela fechou os olhos e soltou um suspiro trêmulo. O segredo tinha acabado. Você ia me contar? Perguntou Dino, contornando a mesa e avançando sobre ela como um predador. Ou você estava esperando o momento certo para extorquir a minha família? Quanto vale o silêncio sobre um herdeiro ilegítimo, Yumi? 1 bilhão? 10 bilhões? Yumi levantou a cabeça. Pela primeira vez desde o reencontro, havia fogo em seus olhos. Não submissão. Eu nunca quis o seu dinheiro, ela disse, a voz baixa, mas firme. Mentirosa! Gritou Dino, batendo a mão na parede ao lado da cabeça dela. Minha mãe me contou tudo. Ela me mostrou o saque bancário. 100 milhões de wons. Você vendeu o nosso amor e vendeu o nosso filho antes mesmo dele nascer. Eu não vendi nada, Yumi gritou de volta, empurrando-o. Eu protegi você! Eu protegi o Ambu! Ela enfiou a mão no bolso profundo do avental e tirou algo que carregava consigo todos os dias, como um amuleto de vergonha e prova. Era um envelope pardo, velho, amassado, com o selo do Grupo Cha. Ela o jogou no peito de Jinwoo, com toda a força que tinha. O envelope caiu no chão com um som pesado. Abra! Desafiou ela, com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Você gosta tanto de provas? Abra esse maldito envelope! Dino olhou para ela, confuso com a intensidade da reação. Ele se abaixou e pegou o envelope. O selo de cera estava intacto,
nunca fora aberto. Ele rasgou o papel envelhecido. Dentro, havia um maço grosso de notas de dinheiro e uma carta. Jin-woo contou o dinheiro. 100 milhões de wons! As notas eram da série antiga, de 5 anos atrás. Estavam todas lá intocadas. Ele pegou a carta. Era a letra de sua mãe. Este dinheiro é pela sua partida. Se você aceitar e sumir, seu filho terá uma vida. Se você recusar e tentar ficar com Jin-woo, eu garantirei que Jin-woo perca tudo. Eu o deserdarei. Eu destruirei a reputação dele para que ele nunca consiga um emprego na Coreia. E quanto a você, eu farei da sua vida um inferno até que deseje nunca ter nascido. Escolha o futuro dele ou seu egoísmo. Jin-woo leu a carta 2 vezes. Suas mãos começaram a tremer. O papel caiu de seus dedos. Ela disse que você ia perder tudo, soluçou Yumi, a voz quebrando. Ela disse que, se eu contasse sobre a gravidez, ela mandaria tirar o bebê à força ou faria você odiar a criança. Eu não tinha escolha, Jin-woo. Eu não tinha poder. Eu era uma estudante bolsista de 22 anos, e ela era a presidente Cha. Ela apontou para o dinheiro no chão. Eu nunca toquei nesse dinheiro. Eu passei fome. Eu trabalhei em 3 empregos enquanto estava grávida. Eu limpei banheiros com o rombio amarrado nas minhas costas, para não usar 1 centavo desse dinheiro sujo, porque eu sabia. Eu sabia que se eu gastasse uma nota sequer, eu estaria vendendo você. Jin olhou para a mulher à sua frente, a mulher que ele chamara de mercenária, a mulher que ele humilhara, que ele fizera limpar o chão. Ela não era uma vilã, ela era uma mártir. Ela tinha sacrificado tudo, sua honra, seu conforto, sua felicidade, para proteger o futuro dele e a vida do filho deles. Ela suportou a pobreza e o desprezo dele em silêncio, apenas para mantê-lo a salvo da própria mãe. Yumi, a voz de Jin falhou. O arrependimento o atingiu como um maremoto, afogando sua raiva, deixando apenas uma vergonha excruciante. Eu não sabia, eu juro que não sabia. Ele tentou tocar o rosto dela, mas Yumi recuou. Agora você sabe, ela disse, enxugando as lágrimas com as costas das mãos ásperas. Ambil é seu filho, mas eu não quero nada de você. Eu só quero que você nos deixe em paz. Não deixe sua mãe chegar perto dele. Por favor. Ela se virou para sair, deixando o dinheiro espalhado no chão do escritório luxuoso. Dinheiro que valia menos do que o pó sob os sapatos dela. Mas Jin não a deixou ir. Não desta vez. Não, ele disse, caindo de joelhos no chão, no meio das notas espalhadas. Ele segurou a barra do avental dela, não com força, mas com desespero. Não vá. Eu fui um idiota. Eu fui cego, mas eu não vou deixar vocês sozinhos de novo. Eu vou consertar isso. Eu prometo. A revelação no escritório foi apenas o começo da tempestade. Cha Jin sabia que o tempo estava correndo. Se ele sabia sobre Hongbyul, era questão de horas até que sua mãe, a onipotente presidente Cha, descobrisse também. E quando ela descobrisse que tinha um neto, um herdeiro de sangue, ela viria com tudo. Não para acolher Yumi, mas para tomar a criança. Jin-woo levou Yumi e Ambilao para um hotel concorrente naquela mesma noite, escondendo-o sob nomes falsos. Ele não confiava na segurança de seu próprio hotel. Sua previsão se concretizou na manhã seguinte. Ele foi convocado à mansão da família. A presidente Cha estava tomando chá em sua sala de estar, calma como uma serpente. Onde ele está? Ela perguntou, sem preâmbulos. Quem? Fingiu Jin-woo. Meu neto. O bastardo que aquela garota escondeu. Meus advogados já estão preparando os papéis da custódia. Ela é pobre, incapaz de criá-lo. O juiz nos dará a guarda em 1 semana. Vamos criar o menino como um Cha e a garota. Bem, podemos pagar para ela desaparecer de vez. Jin-woo olhou para a mãe. Pela primeira vez, ele não viu a matriarca poderosa que ele respeitava e temia. Viu apenas um monstro ganancioso. Você não vai tocar neles, disse Jin-woo calmamente. Você não tem escolha. Ela sorriu friamente. Você é o herdeiro. Tudo o que você tem, o terno que veste, o poder que exerce, vem de mim. Se você ficar contra mim, Jin-woo, eu tirarei tudo. Você voltará a ser nada. Jin-woo se levantou. Ele se lembrou de Yumi limpando banheiros com o filho nas costas. Ele se lembrou do envelope intocado. Ele percebeu que a verdadeira força não vinha do dinheiro. Vinha de ter algo pelo qual valia a pena lutar. Fique com tudo, ele disse. A presidente Cha parou com a xícara no meio do caminho. O quê? Fique com o hotel. Fique com as ações. Fique
Com o dinheiro. Eu não quero. Ele saiu da mansão, ignorando os gritos da mãe. Ele tinha um plano. Ele não sairia em silêncio como Yumi fizera 5 anos atrás. 2 horas depois, o saguão do Hotel Grand Cha estava lotado de repórteres. Jin-woo havia convocado uma coletiva de imprensa de emergência. As câmeras disparavam flashes cegantes. Jin-woo subiu ao pódio. Ele não usava o terno da empresa. Usava uma camisa branca simples e calça social, sem gravata. Ele parecia leve. Bom dia! Ele começou, sua voz ecoando pelo salão de mármore. Eu sou Cha Jin-woo e hoje estou renunciando ao meu cargo de diretor executivo e abrindo mão de meus direitos sucessórios ao Grupo Cha. Um burburinho de choque varreu a sala. Durante anos, acreditei que o sucesso deste grupo era baseado na excelência, mas descobri que ele foi construído sobre mentiras e a destruição de vidas inocentes. A atual administração, menos minha mãe, menos manipulou e chantageou pessoas para proteger a imagem da família. Ele olhou para as câmeras, sabendo que sua mãe estava assistindo. Eu escolhi uma vida diferente. Eu tenho um filho, e a mãe dele é a mulher mais honrada que eu já conheci. O Grupo Cha não merece tê-la em sua história. A partir de hoje, eu sou apenas Cha Jin-woo, pai e marido. E isso é título suficiente para mim. Ele desceu do pódio, deixando o caos para trás. Ele saiu pela porta da frente do hotel, onde Yumi o esperava em um táxi, segurando a mão de Ambyul. Quando ele entrou no táxi, Yumi estava chorando. Você ficou louco? Ela perguntou. Você perdeu bilhões. Você perdeu seu império. Jin-woo olhou para Ambyul, que estava brincando com um boneco de dinossauro, alheio a tudo. Ele olhou para Yumi, livre do uniforme de camareira, livre do medo. Eu não perdi nada, ele disse, beijando a mão dela. Eu troquei uma prisão por um lar. Epílogo. 3 anos depois. A brisa salgada da ilha de Jeju soprava pelas janelas abertas da pousada Estrela do Mar. Não era um hotel de luxo, com mármore italiano. Era uma casa grande, reformada, com paredes brancas e um jardim cheio de tangerineiras. Jin-woo estava na cozinha, vestindo um avental, preparando o café da manhã para os hóspedes. Ele não usava terno há 3 anos. Ele estava bronzeado, sorridente e, segundo Yumi, muito mais bonito. Yumi entrou na cozinha carregando uma cesta de tangerinas frescas. Ela depositou um beijo na bochecha dele. A mesa 4 pediu mais café, ela disse. Já vai, respondeu Jin-woo. Uma risada infantil ecoou no jardim. Ambyul, agora com 7 anos, corria atrás do cachorro da família. Ele parou na porta da cozinha. Papai, a mamãe disse que hoje vamos à praia catar conchinhas. Vamos sim, campeão. Assim que servirmos o café, disse Jin-woo. Jin-woo pegou a cafeteira e saiu para o terraço. Ele olhou para o mar azul de Jeju. Ele olhou para sua pequena pousada, construída com o dinheiro que ele economizara trabalhando em outros hotéis e com a ajuda de um empréstimo bancário honesto. Eles não eram bilionários. Eles trabalhavam duro. Às vezes, o dinheiro era curto no inverno. Mas à noite, eles jantavam juntos. Eles riam. Eles não tinham segredos. Seu telefone tocou no bolso. Era uma notificação de notícias. Grupo Cha enfrenta nova queda nas ações após escândalo de corrupção da presidente Cha. Jin-woo guardou o telefone sem ler a matéria completa. Aquilo era notícia de outro mundo, um mundo frio e solitário que ele havia deixado para trás. Ele serviu o café para um casal de turistas idosos, que sorriram para ele. Vocês têm um lugar lindo aqui, rapaz, disse o senhor. Parece que você tem tudo. Jin-woo olhou para Yumi, que estava ajudando Rombyul a amarrar o sapato no jardim. Sim, concordou Jin-woo, com a certeza absoluta de quem descobriu o segredo da vida. Eu tenho tudo. Ele voltou para a cozinha, onde o cheiro de tangerina e café fresco era melhor do que qualquer perfume exclusivo de sândalo. Ele era o herdeiro que tinha perdido a herança, mas ganhado o tesouro.